Shalom a todos. Irmãos, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo concernente a o Messias. Ele é Deus? Ele não é? Como é que fica aí essa história? Eu tenho visto muitos vídeos na internet concernente a este assunto. E eu tenho visto que muitos têm mudado um pouco as escrituras para apoiar o que eles querem crer, ou o que eles querem passar para o povo. De certa forma, eles estão corretos em um assunto que vem concernente a este tema. Eu quero falar aqui sobre Isaías 7,14. Isaías 7,14 é um dos textos usados pelo sistema religioso. E eu quero que leia esse texto. Será que ele se aplica ao Messias? Sim ou não? Isso é escrito assim: Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então esse texto aqui ele é muito usado hoje para se falar que o Messias é Deus, porque Emanuel significa Deus conosco. Mas aqui, pelo o contexto de Mateus 7, pegando do versículo 1, você lê aqui até o último versículo, que é o versículo 25, você pode ler até o versículo 17. Aqui está se mencionando acerca deste assunto. Está falando sobre um rei, sobre uma pessoa que viveu nesta época e não de uma época futura. Quando a gente vemos aqui, está falando sobre o rei Acaz, né? Aqui ele fala no versículo 10: O Eterno tornou a falar a Acaz, dizendo-lhe: Pede um sinal ao Eterno teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. E Acaz, porém, respondeu: Não pedirei nada, não tentarei ao Eterno. Então disse ele: Ouvi vós, casa de Davi, parece-vos pouco o fatigardes os homens, e quereis fatigar também a meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e de mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Com efeito, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra por cujos dois reis tu te apavoras ficará reduzida a ermo, ou a deserto. O Eterno trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não existiram desde o dia em que Efraim se separou de Judá, o rei da Síria. Então aqui está falando sobre um rei, sobre um personagem que viveu nesta época. Mas esse texto ele pode ser aplicado ao Messias, sim ou não? Sim, ele pode ser aplicado. Eu vou fazer aqui algumas análises concernente a este texto com outros textos em comparação. Vou abrir aqui o livro de Oséias, que é conhecido hoje como Oséias. Vou fazer uma comparação de Oséias com o texto de Mateus. Oséias 11:1. Oséias 11:1 está escrito assim, ó: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então esse texto, se você ler todo o contexto aqui, você vê que aqui do versículo 1 até o versículo 6, mais ou menos aqui, o Eterno fala sobre que ele iria vingar o seu amor desprezado. Quando você pega do versículo 7 ao versículo 9, você encontra que o Eterno, ele é o perdão.
lhe perdoa. A gente encontra isso aqui. Já no versículo 10, até o versículo 10 e o versículo 11, é a volta do exílio. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero pegar aqui: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quando a gente lê o livro de Êxodo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 22, Êxodo 4 e 22, nós encontramos no 22 e 23. Aqui fala assim: dirás a Faraó, assim falou o Eterno, o meu filho primogênito é Israel. Então, filho de Deus, o primogênito é Israel, porque foi a nação que Deus o escolheu como sua nação. E eu te disse: deixa partir o meu filho para que me sirva. Mas, uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Então, aqui Deus está falando para Moshe, que é Moisés, como é conhecido hoje. Mas o nome foi mudado para Moisés. Mas aqui ele fala que fala para Moisés que ele queria que o seu filho pedir para Faraó libertar o seu filho, né? Onde que o povo de Israel estava no Egito, e Deus levantou Moisés para resgatar o seu povo do Egito. Então Deus chamou o seu filho do Egito. A passagem ali se refere claramente a Israel em Oséias 11:1. Mas quando vamos ler em Mateus 2, a passagem ela é aplicada ao Messias. 12:15 está escrito desta forma: aí ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aquela passagem também se aplica. Ela era uma profecia escondida para o Messias. Então ela se aplicou tanto a Israel quanto ao Messias. Lá no contexto histórico se aplica a Israel, mas tinha uma profecia ali escondida que ia se referir ao Messias lá na frente. Da mesma sorte, Isaías 7:14 se aplica a ele sim, porque aqui em Mateus 1, você pegar aqui do 18, vou ler aqui do 18 ao 23, está escrito assim: a origem de Yeshua, Messias, foi assim: Miriam, que no caso é Miriam, não é Maria, é Miriam, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria ou Miriam, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Yeshua, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora vem. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Mas essa profecia, lá quando se refere a Isaías 7, se aplica a um homem que viveu naquela época, e não ao Messias. Só que, como Oséias 11:1 fala aplicado para Israel, mas se referia ao Messias. Da mesma sorte, Isaías 7:14 se refere a Israel, mas a um homem que viveu naquela época, mas também se refere ao Messias, porque aqui fala que se cumpriu tudo isso para
o que foi dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Então, Isaías 7,14 sim se aplica ao Messias. E eu quero deixar você aqui um recado para você que viu este vídeo. Você se inscreva no meu canal para receber vários e vários vídeos que eu vou estar lançando aí. E que o Eterno abençoe vocês.